No Brasil, um país conhecido por sua diversidade cultural e religiosa, ainda persiste uma realidade muito preocupante: a intolerância religiosa. Esse problema afeta milhares de pessoas, deixando marcas profundas e ameaçando o direito fundamental à liberdade de crença. Não quer ver santo? Vai ver presencialmente. Não faz isso! Eu estive no Jardim Bom Pastor, em Santo André, ABC Paulista, onde recentemente um caso de intolerância religiosa chocou a comunidade. Queria matar! Um terreiro de Umbanda e Candomblé foi alvo de ataques que refletem preconceitos ainda enraizados na nossa sociedade. Medo? Eu tenho medo, mas eu tenho confiança e fé em quem me guia, em quem me guarda e quem me dá a minha proteção. E hoje eu estou num endereço aqui na cidade de Santo André que ficou bastante famoso nas redes sociais nesses últimos dias. Todo mundo viu e eu noticiei amplamente também nas minhas colunas, nas minhas redes sociais, a respeito de um caso de intolerância religiosa que aconteceu aqui na cidade de Santo André. Então nós estamos aqui no Jardim Bom Pastor, em Santo André, mais precisamente na Avenida Bom Pastor, onde se encontra um templo de Umbanda e Candomblé, cujos dirigentes espirituais, né, são a Isabelle e o Daniel, e esse endereço ficou bastante conhecido por conta dessas imagens. Eles invadiram a minha casa! Eles estão invadindo a minha casa! Eles invadiram a minha casa! Invadiram a minha casa! E estão batendo nele! Estão batendo nele! Olha. E o que me chama a atenção, além de todo o absurdo, né, das imagens propriamente ditas aí, de tudo que a gente conseguiu acompanhar, é que hoje nós viemos gravar com eles aqui, né, ter o depoimento deles aqui, e eu pude perceber um barulho muito, mas muito grande. Fernando, se você puder, pode virar e mostrar ali, sem mostrar o rosto de ninguém. Exatamente em frente ao local, a gente tem um bar, né? E que causa bastante incômodo. A gente tá tentando gravar, pode voltar aqui pra mim. A gente tentando gravar e vocês conseguem ouvir o barulho aí bastante alto no fundo. Então, a primeira pergunta que me fica justamente será que a gente viu nas redes sociais muita gente em defesa do vizinho agressor, mas será que realmente é o barulho que incomoda? Será que é somente o som? Porque, ao que parece, eu não tô vendo esse vizinho que cometeu esses atos de agressão, né? Arrumando briga com o pessoal do bar que está ali num som altíssimo e causando um transtorno realmente muito grande. Nós também temos uma igreja, que aqui a gente não vai precisar mostrar, mas também tem uma igreja bastante alta, né? Deve ser os cultos bastante altos, bem em frente mesmo ao imóvel também. E também não causa, inclusive o morador diz no vídeo, que não causa nenhum transtorno para ele. Mas sim, aqui, no número 501, o barulho que vem daqui sim causa transtorno. Então, gente, não há que se falar em inconveniência, em absolutamente nada. Trata-se simplesmente, única e exclusivamente, de intolerância religiosa. Aqui para me receber nós temos o Daniel e a Isabela, que são os responsáveis aqui pela casa. Vamos entrando aqui, Fernando, pode entrar com a gente. Gente, muito obrigado por receber a gente aqui, tá? Podia ser num momento muito melhor, né? Num momento muito mais oportuno. E obrigado por me receber. Vamos lá pra dentro conversar um pouquinho sobre o que aconteceu? Obrigado. Sou o Daniel Diroco, sacerdote da EBD Diroco Iemanjá. A gente fica aqui em Santo André, São Paulo, no bairro do Bom Pastor. A gente estava todo mundo aqui, estávamos em 5. Não todos os filhos da casa, mas a gente aqui, que também reside aqui, que somos todos família, a gente estava em função, né? Se preparando para fazer uma obrigação, fazendo comida, limpando, aquela coisa de sempre. Um dia comum, sem barulho, né? Sem atabaque, a gente só estava fazendo as coisas aqui, que são funções comuns da casa. Na hora, só eu falei com ele, né? Todas elas estavam aqui para dentro do portão, começando a gravar, começando a já se preparar, porque não foi a primeira vez que ele veio. Como por outras vezes ele também veio querer parar a gente e ameaçar, então a gente já estava preparado. Então elas estavam aqui gravando e eu ali tentando acalmar ele. Todas as vezes que ele começou a ameaça, eu tentava acalmar ele e falar para ele que
A gente não ia dar satisfação nenhuma, o que a gente podia fazer era conversar com ele, mas não adiantou. Assim que ele arrombou o portão, ele balançou o portão. Então ele não só tentou tirar a corrente, ele balançou o portão com as duas mãos, até que a corrente balançou e ele puxou, e aí assim que ele entrou, ele chutou o carro, né? A gente tava com o carro estacionado aqui, ele chutou o retrovisor, quebrou, o retrovisor voou longe, e assim que ele entrou, ele me deu um soco. Aí ele já começou a agressão e aí assim eu tentei tirar ele pra fora, porque se eu viesse pra cá ele ia entrar aqui pra dentro. Porque logo eu tava na porta aqui do nosso salão. Se eu tivesse dado um passo pra trás do soco dele, ele tinha entrado aqui dentro. Aquele vídeo que circula com a versão dele não aconteceu no dia das agressões. Esse vídeo aconteceu em uma outra sexta-feira que estava tendo gira, ao qual nesse dia ele também tentou parar tudo e a Isabelle tentou conversar com ele, mas ele não quis conversar, tanto que no fim do vídeo dele, ela aparece na porta tentando ir atrás dele para conversar, e assim que ela faz isso, ele corre, ele não quer conversa, ele vai embora. Infelizmente, casos como esse não são isolados. Segundo dados do Ministério da Justiça, mais de 2.000 denúncias de intolerância religiosa foram registradas apenas no último ano. As vítimas são, em sua maioria, adeptos de religiões de matriz africana. O Daniel, ele ainda foi muito esperto, porque ele puxou ele, né? Ele começou já batendo no Daniel, o Daniel deu um jeito de voltar pra garagem e de sair da casa. O Daniel que saiu correndo pra fora, porque senão ele tinha entrado aqui dentro. Então ele ia entrar, ele ia fazer o quê? Ele ia quebrar o meu congá? Ele ia quebrar minha tronqueira, o meu atabaque? O que ele ia fazer aqui dentro com a gente? Quem passava na rua não ajudou. Quando começou a vir gente, veio gente querer apoiar ele. Aí depois apareceu gente pra querer falar, ai gente, calma, não é bem assim. Virou as costas e foi embora, ninguém ajudou. Na delegacia, foi praticamente o mesmo esquema. Foi pego em flagrante? Não foi. Então, tem vídeo. Ah, tá bom. Mas e aí? Então, assim, a gente já voltou lá 3 dias seguidos. Desde aquele dia, a gente ficou 3 dias seguidos para tentar falar com a delegada. Respeitar as diferenças é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A intolerância religiosa fere não apenas quem é atacado, mas a essência da nossa humanidade. O futuro depende da nossa capacidade de aprender a conviver. Apesar das adversidades, a solidariedade e união têm sido a resposta para combater o ódio religioso. Iniciativas de diálogo interreligioso mostram que a convivência pacífica é sim possível. Após o ocorrido, inclusive, uma manifestação foi organizada em frente ao terreiro em Santo André, o que consequentemente levou todo mundo à porta do agressor, já que são vizinhos de parede colada. O homem, identificado como Marcelo Teixeira de Lima, no entanto, não apareceu naquele dia. Gente, uma presença muito importante que a gente tem aqui durante essa manifestação do pai Daniel e da mãe Isabelle é o vereador aqui da cidade de Santo André, o senhor Ricardo Alvarez, que foi um dos vereadores que eu acredito que um dos pouquíssimos, se não talvez o único, dos vereadores da Câmara Municipal de Santo André, que deram atenção, que deram voz a esse caso de intolerância, que na verdade eu chamo de terrorismo religioso, que foi o que aconteceu aqui recentemente. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente como é que chegou ao teu conhecimento esse fato e o que o motivou a dar todo esse apoio, esse suporte aos babalorixás. Um grande abraço. Primeiro que o que nos trouxe a esse evento é que, infelizmente, ele tem se repetido aqui em Santo André. Eu já participei, é a 3ª vez que eu participo de um evento dessa natureza, de agressões em que terreiros e os seus participantes sofrem. Nós consideramos isso uma ação absurda, né? O nosso mandato tem lutado contra a intolerância religiosa, contra o racismo, contra o preconceito, inclusive apresentando proposituras e projetos de lei na Câmara, e estamos dando todo o apoio aqui. Eles têm todo o direito de se manifestar e as pessoas têm que saber conviver com a diferença. Entendemos isso como um preceito fundamental da vida em sociedade. E o que o senhor acha, enquanto representante, um dos representantes do Poder Legislativo, que é possível ser feito para que situações como essas não aconteçam de novo?
Então, nós estamos discutindo, inclusive com companheiros vereadores de outros municípios aqui no Grande ABC, e levar uma proposta para o consórcio de prefeitos, que é uma entidade que reúne os 7 prefeitos aqui dos 7 municípios do Grande ABC, de criar dentro de uma delegacia, uma seção especializada em crimes de intolerância religiosa ou de terrorismo religioso, que no caso aqui foi um caso de terrorismo explícito religioso, né? Então, nós vamos levar essa proposta para o consórcio de prefeitos para ver se eles abraçam essa causa e levam para o governador do estado para que esse serviço seja oferecido aqui. É muito importante que as autoridades também se conscientizem de que isso não pode continuar acontecendo, principalmente num país tão plural, tão miscigenado como é o Brasil. Então, Ricardo, parabéns pela sua ação, pela sua atitude, viu? Parabéns pelo programa, obrigado e luta que segue. Isso! Não faz 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 isso! Medo? Eu tenho medo, mas eu tenho confiança e fé em quem me guia, em quem me guarda e quem me dá a minha proteção. Então, eu não vou abaixar minha cabeça, os meus filhos da minha casa também não vão abaixar a cabeça, o Daniel também não vai abaixar a cabeça e a gente vai seguir daqui em diante com a cabeça mais firme do que a gente ficou todo esse tempo. Então, tenta fazer a mesma coisa, porque isso pode acontecer com você, pode acontecer com seu irmão de santo, com qualquer um. Mas abaixar a nossa cabeça, a gente que é do axé, não dá mais. Não dá. Eu queria pedir, não só em nome da nossa religião, mas em nome do respeito geral. O que aconteceu é uma coisa que não acontece, não é correto de nenhuma maneira, independente se é candomblé, se é umbanda, se é quimbanda, se é jurema, se é espiritismo. O que não pode acontecer é o desrespeito até à humanidade das pessoas. Em nenhum momento a gente aqui, como terreiro, né, seja umbanda ou seja candomblé, não quisemos ofender ninguém, e até nos vídeos as pessoas podem ver que a gente não está agredindo ele de forma direta. A gente está o tempo todo tentando parar tudo o que está acontecendo. Então eu queria pedir que, independente de qual vertente, se é Queto, se é Angola, se é Jeje, se é Umbanda, se é Espiritismo, que a gente pudesse se unir para que a gente lutasse contra isso, contra essa intolerância, e que não foi só uma intolerância, foi um racismo religioso, foi machismo por todas as coisas que ele falou a todas as mulheres que estavam presentes, e além disso desrespeito com a nossa religião, que é aquilo que a gente leva dentro da gente, que ninguém em nenhuma religião iria querer que isso acontecesse. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias ou práticas ou discriminações que vão contra crenças ou práticas religiosas e podem ser configuradas como um crime, os quais estão dispostos na Lei 7.716 de 89. Eu particularmente não vi o vídeo em que a Polícia Militar chega até a localidade, mas de uma certa forma, salvo o melhor juízo, todo caso de flagrante delito que é visualizado ou vislumbrado pela Polícia Militar tem de ser conduzido para a delegacia. O melhor canal para fazer a denúncia de qualquer tipo de intolerância religiosa ou qualquer coisa que fira os direitos humanos é o Disque 100. Então você digita 100 e você vai cair numa ouvidoria do governo federal para relatar esse tipo de crime. A nossa equipe teve acesso, com exclusividade, à ficha criminal de Marcelo Teixeira de Lima. O agressor já é um grande conhecido da polícia, respondendo por 6 estelionatos, 2 lesões corporais leves e importunação sexual. Apesar de não ter sido condenado em nenhum desses crimes, o registro de ocorrências de Marcelo Teixeira de Lima denota sua característica de perturbação, importunação e sempre contra mulheres. Eu conversei com a doutora Amélia Bretas, responsável por diversas delegacias por ser plantonista na cidade de Santo André, e ela me esclareceu que não houve por parte, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, qualquer tipo de negligência. Todos os registros foram devidamente realizados e a justiça depende de que as vítimas representem contra o agressor, para que seja então instaurado o inquérito, já que esse crime ele é condicionado à representação da vítima. Outros documentos foram pedidos, como laudos periciais no veículo destruído, exames de corpo de delito
de todos que sofreram agressão, inclusive uma menor de 15 anos. E tudo será devidamente encaminhado à Polícia Civil. A doutora Amélia Bretas, que me recebeu com tanto carinho e me tirou todas as dúvidas que eu poderia ter a respeito desse caso, nos garantiu que acompanhará esse inquérito de perto. Com imagens de Fernando de Albuquerque, Vladimir Pereira para o programa Fonte em Foco, da Prime TV, afiliada do SBT em Dom Eliseu. Denuncie casos de intolerância religiosa. Ligue 180 ou acesse o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.